Bah, gurizada, tu não fiques atucanado que hoje nós teremos uma aula trilegal. Mas, professor, por que você está falando assim? É que eu estou fazendo uma referência à aula que nós vamos ter hoje sobre a região sul, ok? Já estou aqui com a minha cuia, a bomba, e hoje nós vamos ver alguns elementos físico-naturais, ok? Da região sul. Para que nisso, vamos ver quais os elementos, alguns deles que nós vamos ver hoje, ok? Vamos ao primeiro slide. Vamos lá. As principais características físico-naturais da região sul que nós vamos ver vamos lá, o clima, relevo, hidrografia e vegetação. Pode voltar aqui para mim. Nós vamos perceber que a região sul tem alguns aspectos específicos dessa região. E um dos fatores é por ela estar abaixo do Trópico de Capricórnio. Mas o que isso tem a ver? É o que a gente vai ver agora. Eu vou até ao mapa e vou mostrar algumas informações que vão ser úteis para você poder entender melhor esse conceito, ok? Vamos lá? Então, alunos, eu vou apresentar aqui alguns mapas para ilustrar melhor aquilo que eu vou explicar, tá ok? Vamos aqui ao mapa, vamos lá? Então, nós temos aqui, né, a linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que é o que nós vamos ver. Se você perceber, aqui na região sul, né, essa linha ela pega boa parte da região sul, não toda, que a gente vai ver no próximo mapa, mas se você perceber, a região sul do Brasil ela está próxima à Antártica. E aqui vem com uma massa de ar chamada massa polar, que ela é responsável pelos invernos rigorosos da região sul. Ela vai se espraiando pelo restante do Brasil, boa parte se dissipa no oceano, mas uma outra parte consegue subir e aí causa o inverno na região sudeste, centro-oeste, nordeste, até se dissipar aqui na região norte, que já é outros elementos que a gente pode estudar nas próximas aulas, tá ok? Então, por enquanto, isso aqui é importante para vocês entenderem, porque agora nós vamos ver um outro mapa, o mapa do Brasil. Então, alunos, aqui que eu estou com o mapa do Brasil, que vai nos auxiliar a entender alguns aspectos climáticos da região sul. Vamos lá? Então, você pode perceber, ó, tá vendo? Aqui está o Trópico de Capricórnio, ele ainda pega, né, a parte de cima aqui, um trechinho do estado do Paraná. Esse trechinho aqui, o clima dessa parte aqui do sul, ele é mais parecido com o clima que predomina em boa parte do território do Brasil, que é o clima tropical, né, e suas variantes, tropical de altitude, tropical úmido e tal. Mas aí, na parte mais ao sul da região sul, nós temos a predominância do clima subtropical, que possui algumas características bem específicas, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá? Vamos ver agora, no próximo slide, algumas características do clima da região sul, que é o subtropical. Vamos lá, próximo slide. Vamos lá. Características. Tem uma alta amplitude térmica, isso quer dizer o quê? A variação de temperatura ela é alta. Por exemplo, pode ocorrer que um dia está fazendo 25 graus e à noite, né, pode cair para 5, 2 graus. Que é uma variação de mais de 20 graus e isso causa um impacto muito grande no organismo de, por exemplo, quem não está acostumado. Então, essa alta amplitude térmica é uma alta variação de temperatura, ok? Próximo, chuvas regulares durante quase todo o ano. Isso quer dizer o quê? Que durante quase todo o ano, as chuvas são mais ou menos, têm a mesma intensidade, ok? Invernos rigorosos, que a gente falou, a questão da massa de ar que vem do continente da Antártica, né, que é a massa de ar polar. E pode ocorrer em algumas partes geada e até mesmo neve, ok? Pode voltar aqui para mim. Então, alunos, podemos perceber que a região sul possui algumas características como se fala em
em clima um pouco diferente de boa parte do Brasil, que tem como o clima que predomina o tropical. Agora eu vou mostrar a vocês uns gráficos mostrando essa diferenciação entre os climas subtropical e o tropical. Vamos lá, próximo slide. Temos aí, tem muita informação aí. Vamos por parte. As barras azuis, elas são o índice pluviométrico, é com P, tá? Que é o índice de volume das chuvas. Essa barra vermelha ali é a temperatura. À esquerda, na parte em vermelho, temos ali a marcação da temperatura em Celsius e em Fahrenheit. Nós vamos usar Celsius, ok? À direita, na parte azul, temos volume, né, de água da chuva em milímetros. E além da questão de a gente usar os milímetros, tem também o INT, que é polegadas. Mas aqui vamos ficar com a questão dos milímetros, ok? É o que a gente usa mais em aula. Então, percebam lá, Porto Alegre, temos ali, né, o clima subtropical, e ali eu trouxe um gráfico do Rio, da cidade do Rio, né, que tem o clima tropical. Você pode perceber pelas barras azuis como que Porto Alegre, as chuvas são mais constantes durante o ano. Tem sim as variações, normal, mas não é tão intenso como, por exemplo, na cidade do Rio. Você pode perceber que o maior índice de chuvas é nos primeiros meses do ano e nos últimos também. E ali mais na parte do meio do ano, mês 6, 7, 8, o volume de chuva cai bastante. Falando também da questão da temperatura, pela barra vermelha ali de Porto Alegre, você pode perceber que a variação de temperatura ou amplitude térmica ela é bem mais intensa do que a variação de temperatura da cidade do Rio. Ocorre sim, mas comparando as duas cidades, você pode perceber que a variação ela é menor proporcionalmente à cidade de Porto Alegre. Então eu trouxe esses dois exemplos, né, para ilustrar, ok? Pode voltar. É importante também a gente falar sobre a questão do potencial hidrelétrico da região sul, né? Que por ter um volume de chuvas bem abundante, né? E uma hidrografia com rios bastante caudalosos. Professor, mas o que é rio caudaloso? Até pedi para a produção colocar aqui, ó, rios caudalosos. São rios com um fluxo muito intenso de água, né? E alguns também têm um formato em que você permite ter a queda d'água, que facilita, por exemplo, você instalar uma hidrelétrica ali. A gente vai ver agora, no próximo slide, uma usina muito famosa, né, no Brasil. Vamos lá? Então, lá. Que é a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que faz fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e ela mostra ali, né, é um exemplo, né, da principal fonte de energia elétrica que nós usamos, que é a energia hidráulica, tá bom? E essa usina, ela também é um importante ponto turístico também. Então ela tem, além da função de produzir energia, também é usada até como para fins turísticos e culturais, históricos, para as pessoas conhecerem de onde vem boa parte da sua energia elétrica, ok? Pode voltar aqui para mim. E eu falei aqui da questão dos rios, né? É importante a gente citar, né, alguns rios importantes. Eu escolhi aqui um, porque ele tem algumas características bem interessantes, que é que a gente vai ver no próximo slide. Vamos lá? Esse é o Rio Paraná. Ele tem mais ou menos 4.880 quilômetros de extensão e ele é o segundo maior rio em extensão no continente americano. E ele passa por 3 países, Brasil, Paraguai e Argentina. Temos aqui esse próximo slide que mostra mais ou menos o curso dele, tá vendo? Ele passa por esses países, então você pode ver pela essa linha azul ali, mais ou menos a trajetória que esse rio faz, tá ok? Pode voltar aqui para mim.
Também é importante a gente falar sobre a questão do relevo, né? Vou citar aqui um importante aspecto do relevo da região sul, que é a Serra Geral. Vamos a mais um slide, vamos lá. Ela é formada por cadeias de morros e vales profundos, né? Que eles recortam as bordas desses morros, formando os canyons. Pode voltar aqui para mim. Professor, que palavra difícil. Canyon. Canyon a gente pode traduzir como um desfiladeiro, né? Uma ribanceira, tá ok? E também que existe o Parque Nacional, né? Da Serra Geral, que preserva ali alguns elementos naturais, como por exemplo a vegetação, a fauna, a flora, tá ok? Vamos ver agora a localização desse. Temos aí na imagem de satélite para nos localizarmos. A Serra Geral, ela está no Rio Grande do Sul, mas ela também pega um pouco ali da parte de Santa Catarina, ok? E também não podemos deixar de falar também um pouquinho, né, que ainda temos tempo, falando sobre a questão da vegetação, né? E um dos símbolos da região sul, que a gente pode citar aqui, é a Mata das Araucárias. Ela foi muito importante para a economia da região, né? E ela tem o fruto, que é o pinhão, que hoje em dia é exportado para outras regiões, não só do Brasil, como para outros países também, ok? Vamos ao próximo slide para ilustrar a explicação disso. Temos aí araucárias ali da cidade de Urupema, em Santa Catarina, e também é comum a extração de pinos, ou pinus, que é uma madeira extraída das coníferas do sul. Que essas coníferas, hoje em dia, elas são muito usadas na questão de reflorestamento, até também para ser usado pela indústria da madeira, ok? E temos também mais um elemento que é importante a gente falar, que é isso aqui, ó. Campos ou pradarias, boa parte se encontra no Rio Grande do Sul, né? São grandes planícies, né? Muito usadas na questão da criação de gado, né? Pecuária em si, ok? Pode voltar aqui para mim. Então, alunos, podemos perceber vários elementos, né? A gente deu aqui aquela pincelada na questão do relevo, vegetação, o clima, mas nós não podemos encerrar sem o nosso desafio. Vamos lá? Vamos ao desafio? Vimos na videoaula de hoje os principais aspectos físicos do sul do Brasil. Com relação ao tipo de relevo, qual das opções abaixo foi explicada em aula? Opção A, Serra de Petrópolis. Opção B, Serra Geral. Opção C, o Planalto Nordestino. Tempo. Ok, vamos lá? Foi a Serra Geral, gente, ok? Pode voltar aqui para mim. Então, alunos, vou ficar aqui com a minha cuia, a bomba. Vou ver se eu faço um chimarrão mais tarde. E, pessoal, valeu por estarem aí com a gente. Assistam as outras videoaulas, acessem o aplicativo Rio, que educa aí. Até a próxima.